Olá, sou a professora Ana Aguilar e vamos para a nossa segunda aula da disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação 2. Nesta videoaula, utilizarei o Data Show, PowerPoint, mas ficarei somente com a voz. É uma possibilidade que você tem de ministrar a aula virtual, utilizando a imagem e voz ou só a voz. Eu farei isso agora, que também pode ser feito com o aplicativo USB Studio, pode ser feito com Ocam, enfim, tem outras formas de fazer. Mas por questão da qualidade da imagem e do som, eu fui orientada por nossa equipe técnica a utilizar a câmera do celular, que tinha mais condições de dar uma imagem e uma voz, um som melhor. Então, vamos começar a nossa segunda aula com esse recurso, com essa possibilidade. Como vocês sabem, esta disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação 2 foi escrita, produzida em coautoria com a professora Socorro Beltrão, e hoje eu tenho a alegria de estar ministrando também a disciplina que participei como autora do componente curricular. Já sabemos que a nossa disciplina começa dia 15/6 e encerrará dia 25/9. Na apostila de vocês, que é o texto básico utilizado, tem na unidade 1, subunidade 1, um estudo, algumas leituras voltadas para a questão do uso das novas tecnologias de informação e comunicação e pensando em mídias para a educação. E começa justamente apresentando os ícones. Esses ícones, eles foram criados para comporem a sala de aula virtual do curso Letras Português e suas respectivas literatura na modalidade à distância, na plataforma Moodle, quando ele foi criado, né, a primeira edição desse curso, vamos dizer assim. E naquela época, quando esse curso veio à existência, foram esses os ícones considerados importantes, necessários para colaborar com o circular dos participantes dentro desse espaço virtual, dentro dessa sala de aula. Então, nós temos aí o ícone lembrete, atenção, e-mail, encontro presencial, temos vídeo, áudio, fórum, enfim, são elementos que, dentro da estrutura de uma sala de aula virtual, colaboram para o desenvolvimento das atividades, das leituras, dos estudos e do desenvolvimento também da interação, da criatividade, da colaboração entre os participantes. É uma comunidade que vai circular dentro desse espaço e esses ícones ajudará nessa circulação, nessa interação, na produção das atividades ali solicitadas. Hoje, como é a nossa aula, sala de aula virtual, do curso de hoje, agora que estamos fazendo, com esses elementos aí. Vejam que os ícones são bem diferentes. Nós temos a possibilidade de dizer que agora são bem menos, não tem tantos ícones, né? Olha, nós temos aqui a caixinha, que é para troca de mensagens, temos aqui um sininho, que é notificações. Vamos ver mais. Deixa eu achar aqui a caneta, apontador. Aqui, achei. Tá aqui, ó. Isso aqui é o apontador laser, tá? Que você pode utilizar no PowerPoint. Então, tem aqui essa imagem e nos informa que é um lugar onde você vai poder ter comunicação, se comunicar com os
com os contatos que tem dentro dessa sala de aula, né, com os professores, tutores, alunos, colegas, aqui onde terá as notificações, a imagem, a sua foto, aqui nessa setinha, quando você clica, vem para cá, para esse lado, onde você vai ter o painel para abrir e ver todo o curso, todas as disciplinas que você está realizando dentro do curso, o perfil para você editar, atualizar, corrigir e as notas do que você, das atividades realizadas, as mensagens recebidas, enviadas para os professores, para os tutores, para a tutora à distância, entre os colegas. E aqui as preferências. As preferências nós veremos no próximo slide. E sempre lembrar que tem também o sair, não deixar aberto, porque existe um tempo delimitado para que essa sala fique inativa. Então, se você não clicar para sair, ela vai se fechar, mas você poderá perder, né, alguma coisa que talvez não fechou, não fez como gostaria. Então, sempre recomendamos acabou a atividade, acabou a leitura, feche a sala, deixe ela arrumadinha lá, para assim que você precisar voltar, poder voltar, tá tudo organizado. Bem, e ainda tem na sala de aula essa caixa, que nós temos os avisos e também o local onde os vídeos serão adicionados. Nós temos aí um vídeo já na sala de aula, que é o Letras Português Apresentação. E estarão sendo colocados outros itens, cada disciplina, cada mediador, professor que for utilizar vídeos, eles poderão ser incluídos, listados aqui nesse espaço. Vamos agora para as preferências, que é um ponto importante. Nas preferências, veja que nós temos aqui dois momentos. A conta do usuário, com todos esses recursos que ele poderá utilizar de acordo com as suas preferências, ele poderá formatar, ele poderá configurar de acordo com as suas preferências, se houver essa possibilidade, se é uma sala que ele criou, que ele é o administrador, então esse aluno, essa aluna poderá modificar, construir, incluir, retirar algumas informações. Mas se ele não é o administrador, só poderá fazer aquilo que teve liberação para ser feito. Além dessa conta do usuário, nós temos aqui um blog que é um espaço onde esse estudante, professor, mediador que utiliza essa sala de aula poderá também utilizar como recurso dentro da proposta de TIC, né? De Tecnologia de Informação e Comunicação. Nesse caso aqui, TDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Na nossa sala de aula atual, nós também temos esses dois espaços aqui. O Fóruns, que é de acordo com o mediador, o professor, se ele quer trabalhar com essa ferramenta dentro do processo de avaliação, ele poderá trazer, então, fóruns, a proposta de fóruns, onde vai se discutir, vai se desenvolver diálogos sobre temáticas, assuntos específicos. Poderá também ser outros recursos para avaliar. Não tem só o fórum, mas o fórum é um dos mais utilizados, geralmente pela possibilidade de interação entre os sujeitos envolvidos no componente curricular, na disciplina, no projeto. Além do fórum, nós temos o espaço da biblioteca, onde são adicionados todos os documentos e apostila e textos diversos relacionados aos estudos, às leituras, às propostas, às atividades ali solicitadas, necessárias. Bem, vimos a construção de uma sala de aula atual, que é a nossa sala de aula virtual, e agora vamos conversar um pouquinho sobre a tecnologia quando a internet ainda era discada. Vocês lembram disso? Eu lembro, eu passei por essa fase e muitas agonias também
muita coisa boa. Mas uma das dificuldades que nós tínhamos, vocês devem ver aqui nessa primeira imagem, né? Essa do ser de escada, às vezes demorava horas, demorava muito, era muito lento e dava em vários momentos aquela impressão de o telefone estar sempre ocupado. Então era, de forma geral, né? Quando a internet era de escada, era um processo muito lento. Hoje nós já temos um avanço tecnológico muito grande nessa área e nós temos 3G, 4G, 4, 5G, que é tudo muito, muito mais rápido. E é importante saber disso, até para valorizar o que nós temos hoje e entender aqueles que não têm ainda acesso à internet rápida, né? A evolução da conexão móvel, saber que isso pode ser atualizado e, na medida do possível, fazendo para que as suas atividades, os seus projetos fluam de maneira mais dinâmica, tendo em vista que ter acesso à internet é bom, mas ter acesso a uma internet que com uma velocidade rápida é melhor ainda. Mas aqueles que não têm, é importante que saiba administrar o que você tem em mãos. Bem, além disso, o que é que nós tínhamos naquela época em que a internet era discada? Alguns desses objetos que vocês verão agora ainda estão em uso, outros já não mais, porque não tem necessidade ou já realmente ficaram obsoletos. Nós temos aí o Discman, temos os pages, que era o ancestral do SMS, né, e do WhatsApp. Temos o fax, temos disquetes e CDs. Além desses, nós tivemos fita cassete, tivemos as fitas VHS, o tijolão. Quem teve, levanta a mão. Eu! E isso tudo faz parte de uma história, né? A história da internet, que é bom o professor, o profissional que atua dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, que atua com TICs, que atua com TDICs, ou seja, quem atua, quem trabalha, quem precisa, quem deve utilizar esses recursos tecnológicos, digitais, de informação e comunicação, precisa conhecer um pouco da história da internet, até para saber como lidar com o que nós temos hoje e valorizar também e acompanhar essa história. É bom para o profissional, uma vez que ele fica ciente do que ele tem, do que ele teve, de como ele poderá estar se atualizando na medida do possível. Essa evolução da internet de escada para uma internet online, né, um website com uma velocidade muito rápida, nós temos aí duas palavras importantes para marcar essa mudança, né, em relação à velocidade, à evolução das tecnologias digitais de comunicação, de informação dentro do mundo atual. São as palavras simultaneidade e convergência. Observe que agora já é possível, ao mesmo tempo que acontece um jogo em outro país, você participar de forma efetiva por meio da tecnologia, no notebook e até mesmo no celular, tendo ali em mãos também como conversar com pessoas e trocar ideias, fazer parte da torcida, mesmo estando em outro país, o jogo acontecendo na mesma hora que você está na sua casa, bem distante geograficamente, mas bem perto virtualmente falando. Aqui nós temos o relógio também, o relógio digital, que faz agora um trabalho fenomenal em relação às conexões, a recursos que antigamente você só podia ter no celular ou no notebook, né? E agora você já pode ter isso no seu braço, no relógio. Isso é avanço, é evolução da tecnologia. Temos aqui a cozinha com a pia, o fogão, a geladeira, o micro-ondas. Todos os objetos aqui elétricos, eles estão conectados ao celular do proprietário. De onde ele está, ele pode, por exemplo,
desligar a geladeira ou verificar por uma câmera no seu celular se está acontecendo alguma coisa dentro da casa, no quintal, como aconteceu comigo, né? Ano passado, nós viajamos em férias e fomos para o Ceará e também em outros momentos fomos para Maceió e temos uma câmera em casa e o meu esposo abriu para ver lá, né, no outro estado. Nós moramos em Porto Velho e estávamos lá no Ceará, em Fortaleza. E eu recebi uma mensagem da vizinha, minha vizinha aqui, dizendo a sua caixa d'água está caindo água faz horas. Como não é comum acontecer isso com você, eu estou mandando essa mensagem. Então ela usou o WhatsApp, me informou, eu falei para o meu esposo, ele abriu o celular, verificou e foi confirmado que estava tendo um problema. Ligamos para uma pessoa conhecida que estava com a chave da casa, a pessoa veio e conseguiu resolver o problema. Olha, nós estávamos em outro estado, de Porto Velho, nós estávamos lá em Fortaleza, no Ceará. E outra vez o meu esposo, à noite, ligou o celular para verificar como é que estava a casa e estava tudo apagado. A pessoa que ficou responsável pela casa esqueceu de acender as luzes. Então meu esposo ligou para essa pessoa, solicitou que ele fosse até a nossa casa e deixasse as luzes acesas por questão de segurança. A pessoa pediu desculpa, fez realmente isso, foi, e ele verificou que as luzes foram acesas. Então, essa simultaneidade, convergência, já é dentro da proposta que nós vamos ver agorinha, da evolução da internet ontem e hoje, no que nós chamamos de internet ou de web, né, 3.0 inteligente. Mas vamos começar lá em 1970. 1970 a 1980, nós temos aí o início dessa internet na vida da sociedade. Era uma internet mais lenta, né? Era um conjunto de programas que lhe possibilitavam você a ler e somente ler os textos. Você não tinha condições de interagir, era um leitor, era um sujeito passivo, só recebia. Vai passando o tempo, já da década de 1900 para 2000, começa a modificar, novos conhecimentos são obtidos em relação às tecnologias e as pessoas que utilizam a internet, que utilizam o website, já podem agora participar, entrar, conversar, concordar, discordar, ouvir, ver imagens. Começa então a ver agora mais uma participação ativa das pessoas que utilizam a internet. Aí nós estamos então já no que é chamado de Web 2.0, que é onde que já tem as redes de relacionamento. Começa aí então o papel da internet como uma das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação dentro do mundo digital, da cibercultura, das questões voltadas para recursos multimediáticos, multimodalidades, promovendo a participação ativa dos usuários, como também uma inteligência coletiva, um trabalho em equipe, em que há colaboração, há criatividade e interação, o que vai fazer com que o que nós vimos no slide anterior, a simultaneidade e a convergência aconteçam de fato. Saindo da Web 2.0, nós estamos agora, que alguns dizem que é um período de transição, indo para a Web 3.3. Na verdade, nós já estamos vivendo essa Web 3.3 inteligente, em que a proposta é tornar tudo mais dinâmico, tudo mais conectado e de forma mais significativa. Bem, já encerrando essa nossa aula, já apresentando essas questões gerais da sala de aula virtual, da evolução dos recursos digitais, tecnológicos no mundo cibernético que nós vivemos hoje, eu quero encerrar com essa fala da Cris Alessi,
que ela diz o seguinte: a internet passou por mudanças ao longo dos anos. Conhecê-las nos ajuda a entender o hoje. Mais do que mudanças tecnológicas, passamos por mudanças no pensamento. E é isso mesmo. Eu também concordo com o que a Cris Alessi diz. Não adianta ter avanços tecnológicos, celulares melhores, notebooks melhores, enfim, vários objetos tecnológicos para a informação, comunicação e digitais avançadíssimos, se não houver mudanças no pensamento. Muitos professores não utilizam ainda as tecnologias de informação e comunicação e tecnologias digitais em suas salas de aula por resistência, e acabam rejeitando ou resistindo, porque as mudanças estão acontecendo no mundo tecnológico, mas nem todos estão acompanhando essas mudanças em relação ao pensamento. O que nós estamos vivendo no contexto atual é algo que nos faz pensar muito em relação àqueles profissionais, aquelas pessoas que resistiram em levar para a sua sala de aula, por exemplo, o uso de tecnologias de informação e comunicação, o uso de tecnologia digital, e agora isso está sendo o que mais se busca fazer e muitos não foram habilitados, não estão tendo competência, mas isso é uma fase só, as coisas podem mudar. Essa disciplina que nós estamos tendo agora pode nos ajudar a compreender essas questões e, além de batermos palmas para as mudanças tecnológicas, nós também aprendermos a lidar com todas essas ferramentas da melhor maneira possível e tendo também mudanças de pensamento. A educação à distância, na modalidade de ensino à distância, é uma realidade e está cada dia mais ficando eficiente e eficaz. E agora, com a realidade que nós estamos vivendo no mundo, com a pandemia, com o chamado ensino remoto, nós precisamos entender que saber conhecer, saber utilizar as tecnologias de informação e comunicação não é mais um capricho, não é mais uma mera opção, é uma necessidade. Então, eu encerro aqui esta aula, informando que a próxima aula que nós teremos, a aula 3, nós iremos conversar um pouco sobre a internet. Vamos fazer uma visita à história da internet. Até porque, conhecendo a história dos recursos digitais, dos recursos tecnológicos e de informação e comunicação, a gente pode, então, ter pensamentos significativos e boas reflexões sobre o uso adequado das tecnologias de informação e comunicação na nossa prática pedagógica. Por fim, fecharemos na próxima aula algumas reflexões conversando sobre diferenças entre a modalidade de ensino na educação à distância e em relação ao ensino ou regime remoto. É a mesma coisa? Ensino remoto é a mesma coisa que educação à distância? A modalidade de ensino da educação à distância é a mesma coisa que ensino remoto? O ensino remoto, ele é sempre emergencial, como está sendo agora, ou o ensino remoto pode ser também intencional? Pense nisso. Até a próxima aula.